Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 7. Primeira parte, páginas 112 a 114. Uma igreja sobrenatural. O que a alma é em nosso corpo, o Espírito Santo é no corpo de Cristo, que é a igreja. Agostinho. Aposto que você concorda comigo que um grupo de líderes talentosos e carismáticos é capaz de reunir uma multidão. Encontre a equipe criativa certa, os músicos certos e os oradores certos e você conseguirá fazer qualquer igreja crescer. Não precisa ser uma igreja cristã. O fato é que, mesmo sem fazer uma opção consciente pela dependência do Espírito Santo, podemos realizar muita coisa. Embora, sem o Espírito, nem mesmo conseguiríamos respirar. Mas estou falando sobre uma dependência consciente e deliberada. Estou querendo dizer que uma multidão cada vez maior e cheia de energia não é necessariamente uma evidência da obra do Espírito Santo. Todos nós temos nossos talentos e nossas inclinações naturais, coisas para as quais temos o dom. É claro, a realidade é que esses dons também são, em última análise, concedidos por Deus. Tenho amigos que são artistas talentosos e adoro vê-los pintando ou desenhando. Aqueles que têm uma sensibilidade maior para a arte ficam espantados com os belos trabalhos que esses artistas produzem. Outros são bons no relacionamento com pessoas e podem trabalhar com facilidade em uma variedade de empregos que exigem tal habilidade. Há ainda outros que sabem como vender coisas, não importa de que produto se trate. E alguns possuem a habilidade necessária para tocar uma igreja decente. Faz algum tempo, perguntei aos membros de minha igreja, durante um culto, se eles achavam que eu poderia vender seguros e ser bem-sucedido nessa profissão. Fiz isso porque sei que algumas de minhas habilidades naturais estão relacionadas com a interação social e com a comunicação. O fato é que todos nós nos identificamos naturalmente com determinados empregos. Por ter sido criado como sou, poderia ser um vendedor de seguros se recebesse pelo menos um pouquinho de treinamento. E também sou capaz de tocar uma igreja razoavelmente adequada por conta própria. Mas quem quer ou precisa disso? Não quero que meu currículo esteja desvinculado do Espírito Santo. Quero que as pessoas olhem para minha vida e saibam que eu não poderia fazer isso por esforço próprio. Quero viver de tal maneira que a vinda do Espírito seja um imperativo para mim. Que, se ele não me acompanhar, eu esteja ferrado. Talvez eu não devesse usar esta palavra aqui, mas é como eu me sinto de verdade a respeito dessa questão. Houve um tempo em que eu ficava entusiasmado quando uma multidão aparecia para ouvir minha pregação, mas esses dias já ficaram para trás. Agora desejo, do fundo da alma, que o Espírito de Deus faça coisas que eu sei que não provém de mim e que não podem ser falsificadas ou justificadas pela razão humana. Não acredito que Deus queira que eu, ou qualquer um de seus filhos, viva de um modo que faça sentido para o mundo e que eu sei que posso administrar. Creio que Ele está me convocando, e a cada um de nós, a depender dele para viver de uma maneira que não pode ser clonada ou forjada. Ele deseja que caminhemos em sintonia com seu Espírito, e não que dependamos somente dos talentos e dos conhecimentos brutos que nos concedeu. No entanto, em vez de viver dessa forma, criamos um leque de igrejas que não dependem do Espírito, toda uma cultura de cristãos que não são discípulos, um novo grupo de seguidores que não seguem. Se tudo o que Deus precisasse fosse de figuras sem rosto para encher as igrejas, então estaríamos nos saindo muito bem. A maioria das pessoas se sentiria bem confiante. Contudo, ter um bom orador, realizar um culto breve e envolvente, dispor de um bom local para a reunião e qualquer outra coisa que possamos adicionar a essa receita, não são suficientes para determinar a qualidade ou o sucesso de uma igreja. Deus quer que sua noiva, a igreja formada por aqueles que clamam por seu nome, seja bem mais do que isso. Ele não está interessado em números. Ele se importa muito mais com a fidelidade, não com o tamanho de sua noiva. Ele se importa com o amor que as pessoas têm por ele. E mesmo que eu seja capaz de juntar as pessoas dentro de um templo ou de um auditório contando piadas ou usando efeitos visuais, resta o fato de que não posso convencê-las a se tornar loucas por Jesus.
É possível que eu consiga convencer as pessoas da necessidade de orar, mas não posso induzir ninguém a se apaixonar por Jesus. Não posso fazer ninguém entender e aceitar o dom da graça. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Portanto, seja qual for o critério utilizado, o fato é que preciso do Espírito Santo. Desesperadamente.